Mas não é só de atletas que vive a Nine. Seguimos a nossa entrevista com Evandro Guimarães e vamos direto ao ponto. Será que um dia conseguiremos fazer esporte como nos Estados Unidos? O esporte nos Estados Unidos, na minha opinião, eu até considero mais entretenimento do que quando você vai num jogo de basquete da NBA. Pouco importa se os times que você está torcendo perdeu de 30 pontos. Se ele é bom ou se ele é ruim, né? Não importa, você vai pela experiência, por tudo que está em volta. Será que a gente consegue chegar nesse nível? Por cultura até, às vezes? Eu acho que é diferente, mas eu acho que a gente consegue chegar sem dúvida num nível pelo menos próximo. Eu acho que é diferente. Sei lá, você vai num jogo do Corinthians, a gente sabe que você é corintiano, fanático e tudo mais. Você vai conseguir chegar lá e falar assim, tudo bem, tomou um 4-0 do São Paulo, mas pô, foi legal pra caramba aqui e tal. Claro, é diferente, mas comparando o futebol que você está usando, o futebol europeu é tão fanático quanto em alguns países. É bem aí, entretenimento. Inglaterra, se você por exemplo. pegar a Inglaterra, até mesmo você pega, hoje não está tão em alta, Grécia, mas enfim, Grécia, Turquia, os caras são loucos. Loucos, Itália, até mais do que brasileiro. E o nível de entretenimento, na própria Espanha, quando você vai... Os exemplos que a gente aprende aqui do Ronaldo, da época dele de Real Madrid, por exemplo, quando você tem um clube como esse, tudo é diferente, tudo é diferente. A experiência no estádio, os patrocinadores, eu sempre brinco, o Real Madrid tem acho que 12 ou 13 patrocinadores, mas tem um só na camisa. O resto faz uma série de atividades colaterais que aqui no Brasil você não tem nem... Não, a NBA não tem, as ligas americanas não tem patrocínio. Estão definindo agora se vão pôr marca em camisa ou não. Deixar, tal. É um outro estágio. Acho que culturalmente é diferente, mas assim, isso eu enxergo como uma oportunidade enorme, entendeu? Eu acho que isso também está muito no DNA da Nine, essa coisa de fazer coisa inovadora, diferente, projetos novos, trazer coisa que não tem aqui no Brasil ainda e que pode ter. Acho que isso faz parte muito do nosso dia a dia. Então, por isso, inclusive, que eu acho que é uma oportunidade enorme e enfim, a gente está num momento mais do que perfeito para acontecer isso. E aí a gente entra no lado corporativo, que tem os clientes no lado corporativo. Hoje, o que a agência tem aqui dentro de corporativo? Hoje a gente está trabalhando com a Procter & Gamble, eles são patrocinadores da Olimpíada, são patrocinadores da Seleção Brasileira. A gente tem a conta definitiva, assim, quando eu digo a conta integral da Duracell, que é uma das patrocinadoras do Ronaldo. E aí a gente faz todo tipo de trabalho para eles, como se fosse realmente uma agência full service. Nós temos a conta do Extra, do Grupo Pão de Açúcar. O Extra é patrocinador da Seleção Brasileira. Eles fizeram uma concorrência no ano passado e a gente ganhou a concorrência. Trabalho muito bom. E um trabalho, de novo, objetivando construir toda a visibilidade e o DNA da marca deles ao redor do patrocínio da CBF, que eles têm uma cota, que não tem, nesse caso, o nome na camisa. Não tem nada. O backdrop tem lá, mas é pequeno. Então, é exatamente esse que é o tipo de trabalho gostoso de se fazer. Tem que pensar, como é que eu estrategicamente ativo um patrocínio de uma seleção brasileira sem ter uma visibilidade de camisa? De que forma eu trago a seleção brasileira para a loja e de que forma a seleção brasileira, o Extra se apropria da seleção brasileira, o consumidor percebe isso. A gente tem uma série de coisas para frente que a gente vai fazer de agora até a época da Copa, para não chegar na véspera da Copa e sair fazendo... Não dá tempo. Até porque os concorrentes vão fazer isso provavelmente na véspera da Copa, né? É o que dá, né? Então a gente vai ter que construir essa propriedade para poder realmente ser, na cabeça do consumidor, a marca do coração, quando pensar em varejo de seleção brasileira, você pensar no Extra. O que representou para você, Evandro, que era do meio publicitário, vir trabalhar com uma perna esporte? Porque é um mercado um pouco diferente em relação ao que é o publicitário, né? É menos desenvolvido, tem vamos dizer, é menor, tem um monte de mudança. O que você sentiu? Como é que foi essa sua adaptação para isso? Eu acho que, de certa forma, não foi tão complicado assim, entendeu? E eu explico por quê. Primeiro porque, pessoalmente, eu sempre fui um cara apaixonado, envolvido com esporte, futebol, basquete. Você entende esporte, vamos dizer assim. Assistia, consumia e sou ainda um ávido consumidor de tudo que é relacionado ao esporte. Acho que esse é o primeiro passo para todo mundo que quer trabalhar na área, entendeu? O segundo ponto que eu acho que é muito próximo é assim, de novo essa questão da estratégia, entendeu? Quando você está fazendo um trabalho para um grande anunciante, por exemplo,
a pessoa que está do outro lado da mesa querendo receber o seu trabalho é um grande anunciante que está também lidando com uma grande agência, quando não está falando especificamente de esporte, mas está falando de uma marca. Então, quando você pega uma grande marca internacional e você está fazendo grandes investimentos em esporte, é a mesma marca que está também fazendo um comercial não necessariamente ligado ao esporte. Então, o anunciante que está do outro lado é um cara que quer escutar da estratégia, quer escutar do posicionamento, quer entender por que raios que ele vai comprar aquilo, o que aquilo vai fazer de positivo na marca dele, qual é a vantagem dele investir em esporte e o que o esporte vai agregar para a construção daquela marca e para os ganhos da marca, vendas, enfim. Então, nesse aspecto não é muito diferente, porque nesse aspecto você não tem a parte técnica, talvez, do esporte na publicidade convencional, mas você tem do outro lado um grande anunciante, uma grande marca que está sempre preocupado em resultado, lucro, construção de marca. E se ele não for investir aquele dinheiro no esporte especificamente, pode ter certeza que ele vai investir em alguma outra coisa que alguém vai provar porque é para ele, justificar para ele que é mais rentável para aquele momento para a marca. Você acha que aumentou o interesse das empresas em investir no esporte? Por conta dos momentos Brasil de Copa acho que sim, acho que todo mundo, o que eu acho que aí todo mundo quer, mas poucas sabem fazer. Sabem como e sabem o que fazer. Eu comparo um pouco assim quando teve talvez aquele boom da internet, aí um tempo atrás, não, todo mundo tem que estar na internet, mas você não necessariamente tinha uma estratégia. Então, estou lá com o meu sitezinho, tá, mas qual que é a sua estratégia? O que isso vai te adiantar para alguma coisa? Por que digital vai fazer uma diferença no seu negócio? E muitas empresas não sabiam, então, já estou com o meu site lá, tá bom, mas por que você está usando, o que isso vai agregar para a sua marca? Quais são as metas e diretrizes? E eu acho que o esporte está muito próximo disso nesse momento. Como é que você vê o mercado de esporte com pós-Copa e Olimpíada, o Brasil 2017? Eu vejo com ótimos olhos, assim. Mais entretenimento, talvez? Até por experiência de Copa e Olimpíada, que são dois grandes shows ali que acontecem. Assim, se a gente estiver num nível mesmo, porque assim, as competições aqui no Brasil, Copa e Olimpíada, vão passar, né? Sim, vai ser um tsunami. Mas as competições do dia a dia que eu consumo quando eu leio o jornal esportivo ou que você dá notícia sobre esse ou aquele marca que investe em esporte ou atua no esporte, isso vai continuar. Então, o que eu acho que, de novo, que a grande oportunidade que a gente tem é usar essas duas grandes datas para melhorar o nível, o investimento e tudo, e quando a gente sair disso, a gente está num patamar, o sarrafo está mais alto. Obviamente não vai chegar naquele patamar que vai chegar com Copa e Olimpíada, porque é muito grande, mas já vai ter um patamar, vai ser o patamar de hoje, mas a gente vai estar muito mais perto do que a gente, por exemplo, no caso do futebol, muito mais perto do que é feito lá fora, em Inglaterra e Espanha, por exemplo. Então, você já vai ter infraestrutura, porque vai ter as arenas, vão estar aí. Os clubes, talvez não numa velocidade como deveria ser, mas, enfim, estão se modernizando de alguma forma. A gente sente que existe um movimento dos clubes em ter essa modernização. E, enfim, os valores de transmissão estão sendo maiores. Sim. Acho que está tendo um movimento o bolo tá ficando de fomento maior, e aí como o bolo está ficando maior, também as exigências dos anunciantes são maiores, as entregas são maiores, acho que tudo está crescendo proporcionalmente. Maravilha, Evandro, muito bom. Opa, já vai embora? Não, peraí, mas e o Ronaldo? O Ronaldo é muito divertido, para as pessoas que têm dúvida, sim, ele vem trabalhar todo dia. Hoje ele não está aqui, não deu, mas também explica-se, justifica-se pelo momento de turbulência no bastidor. Quando ele não tem compromisso de call, ou quando ele não tem compromisso publicitário, porque ele tem também que atender várias coisas. Bem ou mal, ele tem vários empregos também, não deixa de ser, né? Mas ele tem tido uma participação aqui muito efetiva e a gente está muito feliz porque ele agrega muito, tem uma visão totalmente diferente, é um cara muito intuitivo, então você fala uma, duas vezes, ele escuta muito e depois ele já aprendeu e na terceira ele vai te dar um chapéu. Cuidado. Essa é a Nine, né? E que muita gente queria saber, queria conhecer, até dentro do mercado todo mundo pergunta, mas e aí, como é que é a Nine? É só o Ronaldo? Não é só o Ronaldo? Não, pelo contrário. O Ronaldo é uma das caras da empresa, mas
tem muita gente trabalhando e essa cara aqui mais do que conhecida pra gente. Evandrão, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Valeu.